Olá, bem-vindos ao Conversas para o Amanhã. Essa primeira edição marca a abertura da exposição Coronaceno, Reflexões em Tempos de Pandemia, no Museu do Amanhã, no dia 4 de março. Eu sou a Aline Midley e juntos vamos debater os impactos do coronavírus no Antropoceno, que é como chamamos a época em que nós, os humanos e a civilização que construímos, têm impactos planetários. É para você aí do outro lado da tela que a Globo e o Museu do Amanhã reúnem expoentes da nossa sociedade em diferentes campos do conhecimento em busca de respostas. O que mudou e o que mudará no comportamento das pessoas quando isso tudo passar? A pior pandemia em 100 anos parou o planeta. A vida altamente conectada proporcionou ao vírus da Covid-19 cruzar fronteiras internacionais em pouco tempo. Mas não se pode culpar a tecnologia. Através dos séculos, muito antes da globalização, as epidemias vêm ameaçando a vida humana. Vírus se aproveitam de todas as oportunidades para fazer mutações, mas se replicam às cegas. Somos nós que não podemos nos deixar cegar. Quando cultivamos brechas, permitindo que milhões de pessoas vivam sem acesso a sistemas de saúde e com fome. Quando autorizamos crimes contra a natureza e quando perpetuamos as desigualdades sociais porque ficamos todos vulneráveis. No Coronaceno, aprendemos quanta vida transita do vírus à pandemia. Hoje vão debater com a gente Benilton Bezerra Júnior, médico e pesquisador, Preto Zezé, presidente da CUFA, a Central Única das Favelas, e Luísa Helena Trajano, empresária, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Sabemos agora que o verdadeiro antídoto para as epidemias não é a separação, mas a cooperação entre países, líderes, pessoas. De que adianta acumular conhecimento, recurso médico, dinheiro, se os vírus não respeitam mapas e barreiras? Por isso eu começo essa conversa de hoje, mais uma reflexão coletiva aqui importante para nos indicar novos horizontes. Esperamos mais amplos, realidades possíveis que incluam mais gente, que seja mais justa. Falando sobre isso, sobre esse chamamento que essa pandemia parece nos fazer. Mas antes, as boas-vindas ao nosso trio de hoje. Preto Zezé, Dr. Benilton, Luísa Trajano, um prazer recebê-los aqui. E eu começo com o Dr. Benilton falando sobre isso, sobre o que parece ser uma crise, a pandemia no caso, dentro de uma crise maior, que já vem de antes, que tem muito a ver com a nossa relação com o mundo, com as pessoas, com a natureza, obviamente, com o dinheiro, com o privilégio. E neste caso, dessa crise do momento, o impacto emocional gigantesco se abateu sobre todos nós por conta da imposição do isolamento social. Aí a minha pergunta para o senhor é exatamente essa, sobre o chamamento. É um chamamento para a nossa consciência? Ele está sendo observado? Está sendo atendido a esta altura da pandemia? Boa tarde, Aline, Preto Zezé, Luísa, prazer estar com vocês. De fato, a pandemia, ela, apesar de ter sido um susto, apesar de ter sido uma coisa inesperada, ela era previsível, porque ela nos pegou num processo que a gente poderia dizer de agudização de uma crise que, como você disse, vem se delineando e vem se agravando nos últimos séculos. Se a gente quisesse resumir, eu acho que ela representa a crise de um modelo civilizatório, de um modelo de organização social, que se configurou desde o surgimento da modernidade em torno da ideia de progresso, e progresso entendido como conhecimento científico e controle da natureza, exploração dos recursos naturais, um desenvolvimento fundado, sobretudo, no valor do indivíduo, como a medida de todas as coisas, um processo que resultou em muitos aspectos positivos, né? Nós avançamos muito no conhecimento científico, nós produzimos muito mais riqueza do que produzíamos há algum tempo atrás,
produzimos uma riqueza que hoje permitiria que não houvesse mais ninguém passando fome, ninguém sem acesso à saúde e à educação, mas as contradições inerentes a esse processo fazem com que, por exemplo, o individualismo, que foi a base de muitas das coisas de melhor produzimos nos últimos séculos, sendo um valor exacerbado, leva a um exagero dos interesses individuais em detrimento dos interesses coletivos. Ou seja, é uma crise na qual a própria essência do que é o processo civilizatório nos últimos anos está em questão. Muito do que nós conseguimos alcançar se deve a esses valores, o valor da razão, o valor da ciência, o valor do progresso como controle dos processos naturais, o valor do indivíduo, é isso que permite que a gente tenha projetos democráticos sólidos, mas esse processo se exacerbou ao ponto de nós estarmos esgotando os recursos dos planetas, o individualismo ter se degenerado numa cultura da competição que se expressa no modelo neoliberal absoluto do capitalismo atual, de modo que essa crise ela é um chamamento, nesse sentido de que esse modelo que nós construímos com sucessos e com problemas, ele precisa ser profundamente reformulado. No Brasil, há um aspecto que é a nossa jabuticaba, a nossa característica. Nós, embora sejamos um país ligado à tradição democrática ocidental, nós somos, na verdade, um país profundamente hierárquico. Nós somos um país de castas, mas de castas à brasileira, de castas não assumidas, né, de castas que são suavizadas no discurso, na conversa, no jeitinho, nessa imagem difundida da cordialidade. Isso tudo foi posto em questão de maneira brutal pela pandemia. Né? A lógica condominial que governa as relações na sociedade brasileira, ela é completamente atropelada pelo vírus, que, como você disse no início, não respeita muros, não respeita portões de condomínio, avança e coloca para nós o desafio. Essa não é a última pandemia, haverá outras. Essa já está nos dando alerta. Nós precisamos mudar. O que está em questão é o modelo civilizatório. E me parece que um despertar individual e coletivo, ele precisa acontecer, né, em todos nós. E aí eu queria saber como é que foi o despertar da Luísa Trajano. Ela que também, muito antes dessa pandemia, sempre foi uma liderança empresarial, feminina, social e continuou muito atuante durante a pandemia. Eu poderia dizer até, Luísa, que junto com a nossa amada cantora Tereza Cristina, você liderou as lives e continua liderando as lives durante essa pandemia, quase todo dia. Se você chegar no perfil do Instagram da Luísa Trajano, ela está lá ao vivo, discutindo feminismo, discutindo violência contra a mulher, discutindo os desafios do varejo nesse momento, discutindo inclusão. Estou errado ou não? Olha, Aline, prazer estar com vocês, com o Dr. Benilton, com o meu amigo aí, Preto Zezé, que a gente também se encontrou em lives aí, né? Preto Zezé por aí, pelo mundo. Como todo mundo, eu disse que intuição é um tipo de inteligência que você tem, porque eu não sou tão inteligente quanto todo mundo acha, e experiência. Como todos mais experientes, eu percebi de cara que era uma crise muito séria. E eu fiquei muito chocada, os dois. Eu acho que nunca me aconteceu, além de ficar tão paralisada como eu fiquei umas 24 horas. E depois eu entendi que o meu papel era fazer um papel de líder cidadã e pregar isso que a gente está vendo, de união. Os outros me perguntavam, quem está certo? Dois políticos. Eu falava, nenhum dos dois, minha gente, nós só temos um grande inimigo, que é o vírus. Mas como o doutor Benito falou, nessa tristeza toda, alguma coisa saiu agora, né? Que foi o descancaramento da desigualdade social. Eu acho que nós aumentamos, mas o brasileiro nunca esteve tão perto de entender que isso é uma realidade que a gente carrega desde a escravidão. Eu, como frequento muito sertão, como eu já sabia o que uma Bolsa Família fazia, o que uma cisterna ajudava, eu ficava muito penalizada ajudando, mas eu acho que foi muito forte e todo mundo entende. Isso trouxe o quê? Uma cultura da doação.
Eu nunca vi os empresários, as famílias se juntaram, não só doaram, Alina, como eles acompanharam o processo, foi mais de 6 bilhões, e todos que foram dar, inclusive a minha família, quando começou, a gente não vai dar cesta básica, a gente quer dar coisas que fiquem perene, hospital, oxigênio, a gente quer dar coisa que fica. De repente, não teve nenhuma família que não teve que dar de 15% a 20% da sua verba para alimentação, para cestas básicas, porque as pessoas foram para casa, aquele que vendia o biscoito, o artesanato, o picolé e tudo mais, e não tinha o que comer daí 24 horas. Então, tinha essa cultura da doação, que o Brasil ainda tinha tão pouco, e agora também não adianta acusar por que não tinha, por que não tinha. O pessoal me pergunta muito se vai ficar. Eu estou te dizendo para vocês que aumentou o nível de consciência, a responsabilidade social, isso é muito importante. Então, eu trouxe isso. Eu realmente entrei numa maratona com a pequena e média empresa, a micro e a pequena empresa, porque eu sabia que era a que mais ia sofrer. Junto com o IDV, a gente trabalhou primeiro as medidas emergentes que tinham que ser feitas, depois eu transformei essa medida numa linguagem porque o pequeno empresário, ele não é daquele de ficar lendo protocolo e tudo mais. Eu falava, pode dar férias. Luiz, eu já dei. Não, mas a lei permite. Então, eu saí distribuindo isso para todo mundo e saí com uma ligação com Caixa Econômica, com tudo mais. E sabia que toda condição dessa econômica, não tem PIB, não tem nada, tem que jantar dinheiro na economia, senão seria pior. E aí foi onde eu fiquei muito parceira do Sebrae, mais ainda do que eu já era. E depois é o que você falou, isso gerou mais violência, gerou mais desigualdade. Então, assim, a epidemia está trazendo isso que o doutor Benito falou. Gente, esse vírus, ele é uma coisa incrível. Quando você acha que ele está indo embora, ele volta de outra forma. É o mundo inteiro, ele parou o mundo. Ele parou o mundo. Então, a gente tem que ter muito respeito e muita união para vencer esse grande inimigo que nós temos, que veio para purificar, né? Para mostrar que a vida tem outros valores e outras coisas. E eu acho que todos nós estamos saindo uma dor muito forte, perdendo muita gente. É uma tristeza, um desemprego total, umas áreas sofrendo, como o turismo, mas ele veio para isso, para mostrar que a gente tem que estar unido, que a gente tem que trabalhar junto e que a gente tem que ter uma meta só, que é salvar a humanidade desse vírus tão sério. Bom, a gente sabe que a Central Única das Favelas, representada aqui pelo Preto Zezé, sempre foi, nesses mais de 20 anos de atuação, uma das organizações sem fins lucrativos mais presentes no combate às desigualdades do país. Na pandemia, então, ganhou um papel assim que eu acompanhei, Preto, sem precedentes na história do país e da própria organização. Queria ver se você confirma isso para mim e trago 2 números que impressionam aqui. Durante esse período, a CUFA, no enfrentamento à Covid, os impactos sociais dela, que são imensos, aumento da pobreza, do desemprego, levantou mais de 70 milhões em doações, atuando em mais de 5 mil comunidades pelo país. Dentro desse trabalho, você observou de fato esse ganho de consciência do Brasil como país, como unidade, sociedade civil, empresas, a própria mídia? Essa mudança aconteceu e ela é estruturada ou momentânea? Para nós foi uma coisa, eu acho que para todo mundo, né? É uma experiência ímpar em que você não tem um retrovisor para trás para saber como acontecer, quais são as experiências que nós devíamos adotar e para frente uma série de incertezas. E aí a gente teve o que fazer, o que nas empresas chamam de reestruturação da matriz produtiva, nós tivemos que fazer a nossa também na CUFA, onde as primeiras cestas básicas que a gente montou para doar foram dos alimentos que a gente não poderia mais dar para os alunos dos nossos cursos. E aí depois veio a ideia da transformação das nossas sedes em centros de distribuição e logística. E só fazendo uma correção nesse seu número, Aline, nós chegamos a 170 milhões, pegando tudo, né? Alimento, teve chip, teve botijão de gás, comida, transferência de renda através de plataforma digital da PicPay, em meio àquele momento que a gente vê aquelas grandes filas na frente dos bancos, não podia aglutinar. Então, assim, foi um aprendizado muito grande que talvez nós avançamos aí uns 10 anos
em 10 meses. E eu penso que o que aumentou? Tem 3 elementos importantíssimos. O primeiro dele, com essa rede de 5 mil favelas, nós conseguimos ampliar o nosso número de lideranças, principalmente mulheres e mulheres negras dentro das favelas. Segundo, eu acho que a gente aproximou e elevou o debate do terceiro setor para um lugar diferente do que estava antes, que era uma criminalização, que era uma coisa ainda muito vulgarizada ou vista de maneira secundária. Eu acho que é um papel central o engajamento da sociedade. E isso tem a ver também com a redução de preconceito e distanciamento entre o setor privado e o terceiro setor. Isso, para mim, foi um ganho imenso, tanto que a relação que se deu durante a pandemia, ela agora se estende para desenvolver ações de desenvolvimento econômico, ações de inclusão social, de qualificação na educação. E, por último, eu penso que o grande desafio da gente manter essas inteligências que se aproximaram e esses saberes que se somaram nesse processo tão difícil do mundo, não mais como uma ação de emergência, mas como um movimento permanente para construir uma agenda pública da sociedade para enfrentar desigualdades e os desafios que aí estão, né? Porque a pandemia continua. Continua e os efeitos dela aí também. Eu queria puxar agora a Luísa para uma conversa que vai numa direção muito específica de uma iniciativa que a empresa dela teve no ano passado, ainda nesse contexto da pandemia, talvez dentro de um despertar que a Luísa, como muitos brasileiros, têm tido com relação ao racismo estrutural e às políticas públicas urgentes necessárias para que a gente consiga, de fato, entrar no novo momento, não só de reparação. Tem gente que até nem gosta tanto dessa palavra reparação, mas eu a uso bastante para a gente conseguir entender os efeitos de um sistema exploratório que perdurou por séculos. E a Luísa, quando criou esse programa inédito no país de trainees, só para vagas para trainees negros, ela foi muito criticada e ela mesma disse, ela já esperava por esse tipo de linchamento que aconteceu, inclusive, em algum nível, principalmente nas redes sociais, e ela falou, eu já estava preparada para isso. Então, primeiro, parabéns pela sua coragem também de enfrentar esse tema como uma liderança que representando um setor que emprega tanto, e você disse, olha, quando você começa a entender o que é o racismo estrutural de fato e como ele atua no inconsciente, você até usou a palavra, eu cheguei a chorar pensando sobre isso. Luísa, que lições você tira dessa experiência? E aproveito para perguntar, como é que está o resultado do programa, agora que se passaram alguns meses, como é que está caminhando e se a tua visão disso tudo também foi mudando ao longo desse processo seletivo na empresa? Então, Aline, o que você falou, assim, o fim de semana foi terrível, né? A gente ficou nas mídias do Twitter. Eu recebi de promotores para que eu que eu estava fazendo racismo estrutural, me convocando para processos. Então, assim, depois também foi muita coisa positiva. Nós já selecionamos, apareceram 20 pessoas passaram e foi muito interessante o que eu vou contar aqui para vocês. A gente vai divulgar isso, mas eu estou contando já. O que aconteceu? A primeira porta de entrada se abaixou um pouquinho e pouca coisa, o inglês, que quando seu filho tem dificuldade, você manda ele para um lugar. A partir da segunda, foi tudo igual, a mesma empresa, os mesmos testes, lógico, todo ano muda, mas assim, muda para melhor. Mas é como eu estivesse fazendo um programa trainee normal. E como que é feito isso? As pessoas vão passando, primeiro o comportamento e tal, e ficaram 30 trainees. E nessa hora de 30 trainees, eles têm diálogos individuais com os diretores executivos. Então, e o último que passa é para o Frederico, que é CEO da companhia, e por acaso é meu filho. E é interessante, pessoal, o testemunho que ele deu. Ele falou que, e ele é um técnico, não é assim, é bem, lógico, ele é meu, é criado de mim, então tem muito do social, tem muito da empatia. Ele falou, Aline, que muitas vezes ele tinha que desligar o vídeo, porque ele nunca viu um grupo tão preparado, tão capaz, do mundo, vocês vão ver, do Brasil inteiro, com faculdades federais, com faculdades estaduais, e assim, tão articulado, que ele teve dificuldade de escolher os 20. Mas o mais importante que eu tenho para te falar, que é o que eu falei para ele, isso precisa ser divulgado. Eram pessoas muito competentes, ou que estavam desempregados, ou ganhando 20% do que merecia. O nível de capacidade, de formação intelectual, e depois eu tive com eles, isso é normal, quando eles selecionam, eu fico umas 2 horas, 3 com eles, é impressionante.
E o tanto que um torcia pelo outro, a gente falava, nossa, vamos selecionar. Eles queriam que entrasse, e o agradecimento que eles tinham de ter isso. E foi só abaixar da primeira porta, e que nós estamos agora, já sabíamos, estamos dando inglês. As outras, eles tiravam de letra em tudo. Então, o nível intelectual, escolar, emocional, era muito grande, minha gente. É impressionante. Era uma coisa, nos impressionou muito, e nós vamos mostrar isso cada vez mais para a sociedade. E a gente queria, porque assim, o Frederico chegou até escreveu uma carta no domingo à noite, minha gente, eu não estou querendo mudar o mundo. A empresa é diversa, ela não tem idade para entrar nem para sair, ela tem mulheres já em alto cargo, e eu concluí numa pesquisa que eu tenho 50 e tantos % negro e não tem negro em alto cargo. E eu todo ano, Aline, falava para a nossa diretora de RH, quantas vagas você tem para trainee? 15? Então você põe mais 3 que eu te dou só para negros e negras. Não aparecia. Não aparecia. E aí, quando eles foram buscar isso, falaram, não adianta porque não aparece. E dessa vez, eu acho que depois também a gente recebeu muita devolução, muito carinho de todos os movimentos. E o pessoal de campo, eu tenho uma linha direta com eles. E eles viram tanto que a gente estava sendo... É assim, que as redes sociais estavam bravas e tudo mais. Eles falavam, Luísa, olha aqui o que essa pessoa escreveu. Um cliente veio na loja, eles gravavam e mandavam para nós, para acalentar a gente, né? E foram feitos pelos trainees, pelos funcionários negros, nossa propaganda, o processo, juntamos com Mulheres do Brasil, juntamos com tudo, lógico, com advogados, a gente está na bolsa, gente. A gente não ia fazer nada errado. E aí, só para terminar essa parte, me pergunta muito de racismo estrutural. Luísa, o que é esse racismo estrutural? Esses dias, uma amiga minha bem, sim, perguntou, eu falei, tá bom, nós vamos para um shopping bonito agora, entra um casal, ou uma mulher, um homem negro, muito bem vestido. Você vai achar que ele é superintendente, dono do shopping, você vai achar que ele é o chefe de segurança. É isso, gente, que não é por mal. É anos que eu falei que quando eu confrontei com isso, eu fiquei muito, assim, emocionada até de ver o que é isso, racismo estrutural. É uma coisa que está na estrutura, é 400 anos de escravidão, a maioria era negro, e realmente a gente está muito feliz com o resultado. Eles já estão, porque 3 meses eles ficam no campo, como todo mundo, o processo deles é igual a todo mundo. E eles falaram, tivemos que ralar, não foi fácil chegar onde nós chegamos. Aí era bonitinho que foi a vídeo, né, os resultados. Aparecia a mãe vibrando, a família vibrando, a gente tem tudo filmado, foi muito emocionante. A gente saiu sabendo que nós estávamos no caminho certo, e que, lógico, a gente nunca acerta tudo, mas que a gente tinha que fazer isso, como um dia a gente fez com mulheres, aí falava que eu era feminista, como o dia que eu levei violência para a mulher dentro da empresa. Isso não é coisa de empresa, agora todas as empresas entenderam que isso é importante. Luísa, só para fechar esse tema, eu acho que não tem receita, o que tem que ter é iniciativa. E aí as receitas vão se formando, né? Ter o lugar de escuta, ter o lugar do aprimoramento, e isso você está se propondo. Eu acho que isso é fundamental para combater não só o racismo, mas muitas das outras injustiças no Brasil. Preto Zezé, sabemos que combater as desigualdades sociais no Brasil passa por políticas assistencialistas, sim, mas passa também pela criação de oportunidades, que é exatamente o que a Luísa Trajano vem tentando fazer com esse último programa dela específico para trainees negros. Como é que a CUFA vem observando, sentindo isso durante a pandemia? Como é que sai cada vez mais o assistencialismo, só a doação em si, de alimento, de uma cesta básica, de material de higiene, e entra o espaço da oportunidade, do empreender, do capacitar ou de valorizar as potências daquelas pessoas naqueles determinados universos? Como é que isso está se dando no trabalho da CUFA e como a pandemia tem colaborado para isso, para o despertar de vocês nessa direção? E rememoro aqui uma entrevista recente em que você disse que uma das prioridades para a CUFA em 2021 é exatamente aumentar a capacidade de fazer negócios por meio dos canais digitais, dentro das comunidades, com empresários da comunidade. Como é que é isso? Nós já temos hoje 30% das pessoas fazendo a sua renda, né, em pesquisa nossa do Data Favela, adquirindo sua renda através de aplicativos, sejam ele por venda por WhatsApp, seja ele por Uber, seja ele por aplicativos próprios que as pessoas criaram.
Então, aponta um caminho que eu acredito, inclusive, é sem volta, né, nesse processo. A gente nunca mais voltará ao janeiro, né, ao fevereiro de 2020. E aí entra um elemento que eu acho que tem a ver com que a Luísa, cruzando com o que a Luísa falou do trainee, que é também uma perspectiva, Aline, da percepção sobre essas pessoas, esse território como um ambiente de potência e não somente de carência e de violência, mesmo nesse ambiente de dificuldade. Nós temos exemplo de desenvolvimento agora criamos o Digital Favela, que é um site, uma empresa, na verdade, de pequenos influenciadores, ou seja, o cara que tem 300, 400 seguidores, mas são orgânicos e leais naquele território, ao invés de a Luísa pegar milhões e botar aí num artista seu, ela pega uma parte dessa e coloca na empresa, vai fortalecer influenciadores que estão lá na ponta, diretamente nesse território de interesse, né, da empresa dela. Tem também o Comunidade Doca, também uma empresa de outdoor dentro das favelas, também nós estamos muito espalhados, as 5 mil favelas que nós articulamos agora ampliou o alcance da Comunidade Doca. E por último agora foi o Alô Social, que foi a empresa de telefonia social com pacotes mais baratos, tanto na parte de compartilhamento de dados, que é muito maior do que a das empresas tradicionais, e principalmente no compartilhamento do lucro que fica dentro do território das favelas. Então, a retomada econômica nós já estamos discutindo agora, mas também preocupada, Aline, que eu acho que é uma outra coisa, é de como nós vamos pegar todo esse acúmulo nosso, juntar com o que a Luísa está fazendo na empresa dela, esse treininho para cargo de direção, inclusive teve essa repercussão porque não foi para cargos minoritários, foi para cargo de mando, né? O Brasil é muito isso. O racismo do Brasil, ele não aceita o negro em posição de mando. Isso é grande choque, né? E a Luísa ajudou a enfrentar isso. Mas é o grande momento agora de juntar isso e construir uma agenda em que eu estou chamando de 3P, que é o povo, o privado e o público, em que a gente possa construir agora um grande enfrentamento a realidades que estão gritantes. Na questão da proteção social, na questão da proteção econômica e social / saúde, e principalmente no desenvolvimento dessas alternativas imediatas. Doutor Benilton, para construir essa nova agenda que o Preto Zezé descreve agora, é preciso um comprometimento de toda a sociedade, em todas as suas áreas, Qual a disposição que o senhor observa hoje, que o senhor sente nesse momento para o brasileiro, a partir de tudo que vivemos individualmente, a privação, a fadiga, o cansaço, uma sociedade que sim, é hedonista, é individualista, não deixou de ser por conta do que estamos vivendo. Será que as pessoas já entenderam que para ser legal, para ser bom, é importante que seja bom para todo mundo e que todo mundo ganha com essa nova agenda? Aline, eu acho que isso que tanto a Luísa quanto o Pedro Zezé estão falando mostra que, em alguma medida, sim, isso aconteceu. Você tem uma quantidade enorme de iniciativas, de novos movimentos, organizações, ações que estão, de fato, construindo uma agenda nova para a sociedade brasileira. Sem volta, eu acho. Essa questão, por exemplo, do racismo, ela não tem volta. É muito interessante pensar que tanto o que a CUFA faz, quanto o que a Magalu, como empresa, como a mega empresa está fazendo, mostram que é possível pensar em progresso social, é possível pensar em emancipação social dentro dos marcos do capitalismo. Ninguém precisa ser revolucionário para poder saber que essa situação que o Brasil vive, ela é por si injusta. Né? E combater essa desigualdade, essa injustiça, criar ações de interconexão entre os diversos setores sociais, ampliar o acesso à educação, justiça, saúde e oportunidades econômicas, pode sim ser uma agenda real, positiva. Então, em alguma medida, isso que eles mostram é a prova de que nós estamos dando passo nessa direção. É claro que isso não é uma realidade homogênea, né? Uma coisa que eu acho que a pandemia também mostrou de forma brutal é um traço da própria condição humana, né? Nós estamos vivendo agora tanto explosões de solidariedade, de heroísmo, de iniciativas, de articulação comunitária, etc., como também estamos vendo um assombroso fenômeno do negacionismo, né, da dificuldade de entendimento da importância do bem comum, mas isso é a condição humana, isso é um traço da condição humana. E o que a pandemia traz como, eu acho, chamamento
é justamente essa ideia de que, sendo nós como somos, capazes de sermos solidários e de sermos injustos, alertar para o fato que a gente precisa apostar, nós precisamos colocar as nossas fichas naquilo que a nossa imaginação, e os dois estão dando demonstração de como é que se faz isso, e como a nossa imaginação pode criar uma pauta para o Brasil diferente a partir da pandemia. Uma coisa que nas últimas décadas foi se tornando esmaecida foi a própria ideia de que, por exemplo, pensar a economia, pensar a política, era pensar um projeto de país, um projeto de sociedade. Que tipo de Brasil a gente quer construir e deixar para os filhos e netos e tal. Essa ideia de que a política e a economia visam a construção de um mundo melhor, mais solidário, mais justo, mais rico, mais fraterno, etc., foi sendo deixado de lado em prol de uma ideia torta, equivocada, e que agora mostrou onde nos leva, à beira do abismo, né? De uma economia que visa apenas o lucro, apenas o consumo, de uma economia pautada exclusivamente na ideia de competição, a mal chamada meritocracia. Então, a pandemia nos colocou diante de uma espécie de encruzilhada. Nós não vamos voltar ao que éramos antes da pandemia. E nós agora só temos dois caminhos. Ou a gente acentua essa desigualdade, e isso é possível que aconteça. Em alguns países do mundo, provavelmente isso acontecerá. Ou a gente consegue aproveitar esse tipo de iniciativa, dos quais a gente vê exemplos aqui, para poder retomar essa ideia e fazer com que os corações e as mentes dos brasileiros comecem de novo a poder pensar num Brasil compartilhado. Pensar não só o Brasil, mas a humanidade como uma comunidade de destino. Nós vamos conseguir fazer isso? Bom, o tempo dirá. Eu acho que no Brasil nós temos a chance de sair desse ano de 2021 melhor do que nós estávamos em 2019. A despeito da crise econômica, a despeito das dificuldades objetivas, mas nós teremos horizontes diferentes do que tínhamos em 19. Nós teremos sonhos embalando uma quantidade de gerações que estavam desacreditadas da ideia de política, da ideia de participação social. Então é muito bonito, é muito emocionante ouvir isso que a gente está escutando, porque é a demonstração. O Brasil, de fato, tem um futuro positivo pela frente, se a gente souber escolher o caminho mais adequado. Isso passa por usar imaginação, essas coisas que o PCZ está falando, e mesmo que a Luísa está falando, é o uso da imaginação a serviço da construção de um horizonte de possibilidades mais positivo, mais solidário, mais empolgante para todos nós. Há uma ideia assim, a gente pode dizer, tudo isso significa, o que eu estava dizendo na primeira observação, uma espécie de retomada e reconfiguração, redefinição do que é que a gente deve entender por progresso e por desenvolvimento. E o que eles demonstram isso precisa significar um processo emancipatório, um processo civilizatório na direção de uma sociedade melhor. Se não é isso, não merece ser chamado nem de progresso, nem de desenvolvimento, nem de riqueza. Então, isso eu acho que a gente está vivendo nesse momento agora. Luísa Trajano, nesse novo pacto que tanto desejamos aqui nesse encontro, nesse pacto social novo que pode surgir depois dessa pandemia ou já durante ela, o papel das elites econômicas é fundamental. No Brasil não é diferente. Como é que você sente a disposição dos grandes empresários do Brasil em relação a isso? Há uma disposição para entender o papel que cada um pode ter, porque há mais recurso, podem correr mais riscos. Você, por exemplo, durante a pandemia aderiu a movimentos que pretendiam evitar demissões, quer dizer, que os empresários amargassem eventualmente algum prejuízo, alguma perda em nome da manutenção dos empregos, pelo menos momentaneamente, entendendo o papel que eles teriam nessa situação. Essa disposição existe? Você acha que é o caminho, que o empresariado brasileiro também passou por uma nova reflexão ou não? Lógico, até porque, independente, primeiro passou, é aquilo que eu falei, veio para ficar, e o consumidor final mudou. Ele está exigindo que as empresas tenham mais consciência, é isso que o Dr. Benito falou, tenha mais consciência, porque não tem que desatrelar o lucro,
do propósito, gente. Eu falo que eu tinha uma bolinha de ping-pong, eu não podia deixar cair nenhuma das duas, mas eu sempre atrelei o lucro de um propósito, até porque, Aline, um país em desenvolvimento vive de duas coisas, de renda e crédito. A renda no Brasil só vem através do emprego. Se nós empresários começamos a demitir, e lógico, quando a gente não precisa fazer isso a curto prazo, a gente começa a dar o tiro na gente mesmo. Eu entrei nesse programa de Não Demite, com meu amigo da AMA, e fiz uma campanha grande, o pessoal falava, Luísa, você está ficando doida, você não sabe o que vai existir. Gente, nós vamos fazer isso enquanto tiver epidemia. Botar um pai de família lá dentro, isso, a empresa, graças a Deus, tem capital para isso, nós vamos ficar. E a gente estava mais preparado para o digital, a nossa equipe criou o parceiro Gamalu, que entrou 600 mil vendedores. Nós não só não demitimos, como admitimos 4 mil pessoas até dezembro registradas. Então, imagina se tivesse demitido naquela época, ia precisar trazer de volta, uma demissão é muito cara. Então, o que eu estou querendo agora e que nós estamos lutando desde essa vacina 360 graus, não é para empresário comprar vacina, é para empresário ajudar o SUS a chegar a vacina, ajudar todos, porque a vacina é uma grande diferença, mas o que a gente está precisando fazer, e que eu estou querendo que começou a nascer, é o empresário se desligar do que acontece politicamente e começar a investir para gerar emprego, para fazer isso, porque o Brasil tem um potencial muito grande, é muito grande o potencial. Então, e eu estou sentindo que os empresários começam a voltar a investir, lógico que esse momento da epidemia mundial te dá muita insegurança, mas vai nascer da sociedade civil, inclusive da sociedade empresarial, a grande alternativa, como o doutor Benito acabou de falar. Todas as transformações vieram da sociedade civil. Eu espero, como ele falou, que a opção seja de levantar e de ajudar, porque ética é o bem comum. Não adianta eu estar muito bem e o outro não está. Então, gente, volta para mim mesmo se todo mundo estiver bem. Então, eu acredito que esse nível de consciência foi muito aumentado nesse momento tão doloroso que a gente viveu e que falou, e que podemos viver de novo, e que o Brasil tem que ter laboratórios que façam coisa, que façam pesquisa, tem que investir, porque isso está sujeito a acontecer de novo. Eu sempre lembro de uma frase do Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, logo no começo dessa pandemia, em que ele disse, esse momento, essa crise sanitária vai mostrar o que podemos ser de melhor e o que podemos ser de pior. E, de fato, isso está acontecendo, né? Quer dizer, nesse momento no Brasil em que gravamos este encontro tão inspirador, a gente discute e investiga autoridades no Brasil por suspeitas de fura-filas, né? Quer dizer, pessoas que estão furando a fila da vacinação, só para dar um exemplo. E também vivemos, doutor Benilton, medidas restritivas que vão na contramão do que a gente vem discutindo aqui nessa conversa, vão na contramão do que parece ser solidário, do que parece ser coletivo. A gente vê o fechamento de fronteiras aéreas, terrestres, neste momento da nossa gravação, por conta dessas novas variantes do coronavírus. Esse tipo de medida, ainda que saibamos, são momentâneas e são exigidas pela questão científica mesmo, de uma nova linhagem do vírus, que também a ciência está aprendendo a conhecer. Elas podem deixar alguma sequela social, no sentido de nos fecharmos ainda mais depois de tudo isso, ou não? O senhor acha que isso é só agora e o que a gente vem vivendo como dor vai se sobrepor para sermos melhores depois disso tudo ou durante isso tudo? Olha, Aline, essa é uma pergunta muito interessante porque, claro, do ponto de vista da saúde pública, essas medidas são corretas e são provisórias, né? Elas não são contra brasileiros, porque não podem ir para os Estados Unidos, não podem ir para a Europa. Elas são a favor dos brasileiros, porque são medidas para tentar parar com a pandemia. Isso exige esse tipo de controle que, uma vez tenhamos conseguido sustar o movimento da pandemia, vão se desfazer. Mas o problema que você tocou, ele é muito importante porque ele, de novo, toca o coração da condição humana, que é a seguinte, toda fronteira, todo limite, e a gente vivia isso já com a crise migratória, né, que parece agora uma coisa do passado, mas não, foi anteontem.
né? Milhares de pessoas desesperadas, tentando encontrar abrigo na Europa e sofrendo aquela tragédia, um descaso, era um insulto à consciência humana, o que a Europa, que é, enfim, o berço da democracia, o berço do humanitarismo e tal, impunha a essas populações. Essa agenda ela vai retornar, né? E o que a gente espera é que o impacto da pandemia mostre que o problema das migrações, por exemplo, para a Europa, não é um problema dos países de onde saíram essas pessoas, é um problema do planeta, é um problema de todos nós. E digamos assim, o obstáculo subjetivo, psicológico, psíquico que a gente tem que enfrentar é delicado, porque para além ou aquém das considerações políticas, sociológicas, antropológicas momentâneas, existe em todos nós uma dinâmica, a dinâmica da construção da identidade. Quem eu sou? Quais são os meus pares? Quem está comigo? Quem é o meu adversário? Quem é o meu inimigo? Essa dinâmica ela está o tempo todo, permanentemente agindo, atuando. E é por isso que o processo de expansão da democracia, o processo de construção de uma sociedade cada vez mais solidária é sem fim, é infinito. Nós sempre vamos produzir desigualdade, alguma forma de desigualdade, alguma forma de opressão, porque isso é da condição natural dos humanos. Uma vez que eu digo eu sou pernambucano, é porque eu não sou opção de coisas, né? Quando eu digo que eu sou X, é porque eu não sou Y. E essa própria lógica da construção da identidade tende a fazer com que aquilo que eu não sou seja visto com alguma reserva, no limite, com ódio, porque pode ser um parceiro, pode ser um adversário, pode ser um inimigo que eu preciso destruir. Isso faz parte da lógica do pensamento humano. O que a gente pode fazer contra isso? Um processo incessante, infinito, de ampliação desse sentimento de nós. Aqui no Brasil, isso significa o quê? Dizer que nós, brasileiros, e quando eu falo nós, não é apenas uma retórica, o nós é constituído por aqueles cujo sofrimento psíquico ou físico, moral, me concerne. São aqueles que me fazem triste se eu vejo sofrer, se eu vejo com limitações profundas. Então, esse nós, no Brasil, ele é particular a grupos. Nós ainda não temos um nós brasileiros que inclua a todos num projeto de bem comum. A maior evidência disso é a trágica, é a absurda, é a inadmissível desigualdade do Brasil, com a qual a gente convive. Como a Luísa falou, o racismo estrutural é uma coisa que você tem que fazer um esforço para se dar conta de que está atravessando a gente o tempo todo. E não é só o racismo, toda forma de preconceito. Eu acho que nós estamos dando passos à frente. Por exemplo, nas últimas eleições, se elegeu um número pequeno, mas significativo e simbolicamente muito importante de pessoas da população LGBT para a Câmara de Vereadores. Eu espero que nas próximas eleições legislativas nós tenhamos nas assembleias, no Congresso, entre senadores e governadores, representantes cada vez mais numerosos desses grupos que são parte do nós, deveriam ser parte daquele nós cuja dor nos concerne. Então, de certa forma, o que a pandemia nos incita é a ampliar esse nós, porque é verdade, ou todos estamos bem, ou ninguém vai estar seguro. Isso é algo que a pandemia deixou claro, pelo simples fato de que esse vírus, ao contrário de outros, ao contrário do vírus da Ebola, por exemplo, que não se espalha do mesmo jeito, não se espalha com aquele tempo de latência. Então, esse vírus, mais do que qualquer outro antes dele, derrubou essas fronteiras e mostra que a segurança de todos é importante para que todos fiquem bem. Ou todos estamos seguros, ou ninguém, no fundo, estará. Isso significa também, ou todos estamos mais ou menos com acesso ao bem comum produzido socialmente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, cultural, etc., ou então nós não estaremos bem. E uma nova pandemia, uma nova crise vai nos atingir de maneira muito mais violenta do que essa. Então, eu acho que a gente tem visto avanços e eu acho que o Preto Zezé falou uma coisa que é importante lembrar. Uma das coisas que está possibilitando
esses movimentos de expansão desse horizonte é o fato de que nós estamos vivendo um mundo diferente. Nós estamos criando, com as tecnologias de comunicação, com as tecnologias de informação, com a capacidade de Big Data, de processamento de informações massivas, nós estamos criando um novo mundo, um novo ambiente humano. Esse entrelaçamento entre o físico e o digital, de um lado, traz temores, controle, manipulação, fake news, etc. Por outro lado, amplia incomensuravelmente a capacidade de cada pessoa, em qualquer lugar, falar para uma comunidade com a qual ele estabelece redes, e redes de cooperação, redes de sociabilidade. Então, é um mundo novo que a pandemia acelerou na sua implantação. Então, eu acho que sim, a gente tem motivos para pensar que é possível que a gente saia disso melhor. Mas, de novo, a condição humana, Freud, que é uma das pessoas que eu mais admiro, ele era muito cético em relação a coisas como essa, né? Ele, em 1933, ele era muito crítico ao ideário comunista, e ideário comunista no sentido mais forte, generoso, não tem nada a ver com a política real, né? A ideia de que os seres humanos podem ser tomados pela solidariedade e construir uma sociedade comum. Ele dizia, isso não vai dar certo nunca. Por quê? Porque nós somos seres clivados, nós temos essa dinâmica do narcisismo, eu e o outro sempre vai ser uma tensão. Mas, enfim, Freud era um pessimista. Eu tendo a ser mais otimista do que ele. Eu acho que existe progresso moral e a gente pode fazer da pandemia uma alavanca nessa direção. Preto Zezé, para a gente fechar, nesse novo mundo, sobre o qual o doutor Benilton falou, novas lideranças políticas, da política profissional, eu falo aqui também, são fundamentais. As eleições de 2020 deram algumas respostas interessantes para a gente. No mesmo ano em que a gente noticiou muitas operações durante a pandemia, porque houve, mais uma vez, um mau uso do dinheiro público no enfrentamento à Covid. Muitas suspeitas graves de corrupção envolvendo a política oficial na esfera municipal, estadual e também federal. Você acha que a gente tem um renascimento também acontecendo nas lideranças em nível comunitário que pode reverberar na política oficial, tradicional ou profissional, como muita gente prefere dizer? Você vê um movimento nessa direção também, da mudança da maneira de se fazer política, com uma juventude também que se engajou mais neste ano que passou? Eu vejo sim, Aline, eu sou otimista no seguinte sentido, de que nós temos que forjar novas ambiências para disputar uma agenda pública. A gente não pode mais só resumir a política e a partidos. E nós temos que inverter uma lógica que eu acho que para mim é prioritária. A gente é um país que vive todos os anos pré-eleitoral. Você sai de uma eleição, ano que entra já é o ano pré-eleitoral da outra. E tudo fica focado em cima de nomes ou grupos. Eu acho que chegou a hora da gente focar os nossos interesses, as nossas agendas. Qual é o interesse da sociedade? E aí depois veremos quem será o gestor que vai ser o nosso funcionário para servir e implementar aquela agenda durante 4 anos. Eu vi coisas novas como mandatos coletivos agora na eleição. Eu vi uma geração nova de ativistas surgindo com a clareza grande de que política pública é dever de Estado e não favor de políticos ou parlamentares. Eu vi uma geração com a clareza de negociar institucionalmente com gestores os seus interesses e não ficar na conveniência de que você é afinado a gestor X ou Y. Então, acho que há um crescimento no amadurecimento da sociedade no sentido de que o Brasil ainda é um país em que a política, como muitas coisas que refletem poder, estão centralizadas. E o nosso nível de participação ou os mecanismos criados para que a gente participe são muito limitados e a qualidade muito baixa. Nós tivemos anos agora de governos progressistas que incluíram socialmente, que quebraram recordes, que envolveram muita gente, incluiu muita gente na universidade, na educação, na economia, mas teve um elemento fundamental que foi o engajamento da sociedade na sua agenda pública, ele foi fragilizadíssimo. Então nós temos uma tarefa agora de construir um bloco enorme de pessoas que estão com um pensamento com foco no enfrentamento da desigualdade, na construção de uma ordem econômica mais justa e, principalmente, de retomar a política como uma coisa benéfica, como uma coisa positiva e uma coisa que é a atividade de toda a sociedade e não somente dos parlamentares e dos partidos.
Que seja, Pedro Zezé, que a sua voz ecoe, a de vocês três, aliás. Para a gente fechar essa nossa reflexão coletiva aqui, eu queria deixar um dado do Banco Mundial, que foi divulgado em outubro do ano passado, que nos dá uma ideia do tamanho do desafio a partir deste 2021. De acordo com o Banco Mundial, até o final deste ano, em que estamos agora, 150 milhões de pessoas devem cair na extrema pobreza devido à Covid e os efeitos dela, a recessão econômica, outros efeitos também da mudança climática que continua acontecendo e vai continuar. E boa parte dessa pobreza extrema vai acontecer em países como o Brasil. Então, diante do que temos nesse horizonte, qual é o amanhã que vocês desenham? O que aprendemos e por que esse amanhã pode ser melhor? Uma pensata final de cada um de vocês, começando com a Luísa Trajano, por favor. Bom, eu tenho certeza, cada dia eu falava, eu não sei nada, estou aprendendo tudo, e porque era uma coisa muito diferente. Eu estou saindo, certeza que eu estou saindo muito melhor do que eu entrei, muito mais triste também, de não ver a saída ainda de tudo isso, mas eu acho que eu prefiro pensar muito mais positivo, porque a dor faz as pessoas crescerem. Eu tenho certeza, Aline, que aumentou o nível de consciência do bem comum, aumentou o nível de consciência que eu vivo numa rede. Se eu deixar furar um furo, todo mundo sai. Isso está aí, gente, nós não podemos aceitar. Trouxe à tona coisas muito doídas que o Brasil punha um pouco debaixo do tapete e outros países também. Acho que a gente tem que enfrentar os quase 400 anos de escravidão, porque ele deixou, além de tudo, a maioria era negro, que vinha sem querer vir, e foram jogados na rua, um processo de libertação muito ruim, mas o que ele mais deixou também são um papel muito forte emocional. Ou você é colonizado ou você é colonizador. Pela primeira vez eu vi as pessoas assumindo um papel de protagonista do Brasil, pelo menos uma camada, que dizia, olha, isso mudou muito também, e assumindo o Brasil como seu protagonista, aumentando o nível de consciência, que a gente tem que saber votar, que a gente tem que ter diversidade, e que a gente tem que ter um plano, pelo menos de 4 pilares para o Brasil de 2022 até 2032, porque sem isso de educação nós temos uma saúde perfeita, um SUS perfeito. Ele é perfeito na Constituição, mas ele precisa largar de ser um órgão político para ser um órgão do governo, onde tem um ministro da saúde com carreira. É o governo que manda, é de graça, mas tem que ser, porque ele é perfeito. Nós temos que ter escola para todos. Uma dona de casa não pode sair às 5 horas da manhã de casa e voltar às 11 e os seus filhos ficar sozinhos. Então, assim, é uma responsabilidade de todo mundo, e eu tenho a esperança e a vontade e a minha luta que todos entendam isso e a gente saia com muito mais responsabilidade do todo. Doutor Benilton. Bom, eu vou assinar embaixo do que a Luísa acabou de falar. Eu acrescentaria talvez o seguinte, eu acho que, e pegando um pouco carona no que o presidente Zé falou agora há pouco, a ideia de que nós precisamos agora apostar nesses processos todos que estão revalorizando e revitalizando a esfera pública. A ideia de que o que é público é de todos, não é? No Brasil, esses 400 anos foram fazendo com que a gente entendesse o espaço privado como de cada um, o espaço público é de ninguém. A ideia de que o país é de todos, a ideia de que as políticas elas devem ser formuladas pela população de acordo com suas perspectivas, interesses e tal, precisa ser resgatada, pelo menos, precisa ser, e nas novas gerações precisa ser construída, né? Essa ideia de que saúde e educação não podem ser colocadas como decorrentes de agenda de governos, elas têm que ser horizontes e políticas de Estado que atravessam governos, independentemente da sua feição ideológica, independentemente de escolhas de outra natureza. Saúde e educação são direitos do cidadão e são dever do Estado. Então, a recuperação da discussão sobre qual é o papel do Estado na construção de uma agenda de construção de um país mais justo, isso eu acho que vai se colocar
justamente pelo fato de que esse papel do Estado vem sendo atropelado pela forma escabrosa, criminosa, com que ele foi ocupado e como estão sendo geridas algumas das políticas a seu encargo, sobretudo essa da pandemia. Então, a recuperação dessa discussão, qual é o papel do Estado para construir um país que a gente quer que seja melhor do que esse, isso pode ser um legado fundamental desse processo que a gente está vivendo. Lindo. Eu também prefiro apostar nas cartas no sim, nós vamos conseguir mudar. Tô aqui vibrando. Vamos lá, Preto Zezé, para a gente fechar. Eu quero só agradecer o convite, Conversas para o Amanhã. É bem sugestivo o nome, Aline, e aí tá com o doutor, tá com a Luísa. Eu queria que a gente atentasse para uma coisa nesse momento. Eu acho que é uma grande... muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas estão, nesse momento, muito preocupadas com a questão do fim do auxílio emergencial, com a questão da vacina, com a questão das suas crianças que estão fora da escola. Então, assim, existe uma agenda gritante nesse momento, batendo na porta de milhares de pessoas. E a gente vê que o clima político desvirtua, a gente vê que as doações diminuem, a gente vê que a questão econômica se agrava, desemprego e tal. Mas num cenário como esse, o que nós vemos também? Nós vemos que, embora a gente não possa ajudar todo mundo com esse nosso movimento de engajamento, mas a gente está fazendo despertar um sentimento que é de que todo mundo pode ajudar alguém. Então, isso é importante. E eu penso que a gente tem que focar nesse enfrentamento da desigualdade, Aline, para fechar, porque se a gente não tiver claro com o que a pandemia mostrou, a pandemia não agravou a desigualdade. A pandemia é uma peça de roupa no cabide da tragédia social brasileira. Né? O Brasil, a Luísa já falou, 520 anos de Brasil, 388 de escravidão. Mas a pandemia, ela relatou uma realidade em que nós só temos duas alternativas. E aí os grupos das elites econômicas e políticas estão sentados em cima de uma bomba relógio que nós temos que desarmar. Ou se compartilha riquezas e oportunidades nesse momento, ou nós vamos todos compartilhar as tragédias que essa mesma situação de desigualdade, de acumulação de riqueza na mão de poucos gera. Isso está bem claro. Eu espero que a gente possa fazer da solidariedade um movimento permanente e mais contagioso do que o próprio vírus. Obrigado pelo convite. Olha, eu agradeço imensamente e acho que, assim, a gente só existe a partir do outro, né? Sozinho a gente, de fato, não existe como ser humano. E olhando aqui para vocês, para os três, eu posso dizer que a minha vontade é de honrar ainda mais a minha existência, da Aline, nesse momento do mundo, e honrar essa existência fazendo o que eu puder para tornar esse um lugar melhor para todo mundo. Então, espero que, assim como eu, quem está nos acompanhando se sinta dessa mesma forma. Muito obrigada, Dr. Benilton, Preto Zezé, Luísa Trajano, pelo tempo aqui e por estarem fazendo o que vocês estão fazendo. Um beijo grande nosso e até a próxima. Até já. Até já. E deixo aqui também um convite para todo mundo que tem sede de humanidade. No dia 4 de março vai ser aberta ao público aqui no Rio a nova exposição Coronaceno, Reflexões em Tempos de Pandemia. Uma coprodução, Museu do Amanhã, Globo e Globo News. Emergências aceleram processos históricos. A gente fica por aqui na torcida para que esta pandemia transforme depressa nosso mundo em um lugar de proteção e respeito para todos, quando isso tudo passar. Até a próxima conversa.